Olá, amigos empresários, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho a honra e o prazer de apresentar aqui um grande amigo meu, Valdic Paiva. Tudo bem, Valdic? Tudo bem, Cleiton. Tudo tranquilo. Agradecer aqui, irmãozão, por ter aceito o convite para a gente fazer esse bate-bola aqui, esse bate-papo gostoso, esclarecer muita dúvida sobre as mudanças tributárias que vai acontecer, falar um pouco sobre o Valdic, para quem não conhece, um rapaz de muitos anos de história. Quando era menino, você já fazia contabilidade. Nem tanto, né? Você está Mas já exagerando um pouco. é novo, né? Não vou falar O sobre a pessoal vai idade. pensar que eu sou É, velho, velho, né? não é, exatamente, porque eu comecei tarde. Uhum. Mas, Valdic, irmão, para quem não te conhece, fala um pouco mais aí sobre você, irmão. Primeiro, agradecer você, né, com a Vigo Sistemas e parabenizar, viu, pela estrutura aqui inovadora que você montou aqui para atender Caicó e Siridó. Tá de parabéns, viu? Obrigado. Eu sou Valdic Paiva e tenho... Cleiton exagerou um pouquinho aí, mas eu tenho 54 anos. Sou de Caicó, mas tenho fortes ligações com São João do Sabugi, né? Minha família toda é de lá. Então eu sou seridoense. E sou contador de profissão, mas gosto muito da área administrativa, né? Então enveredei também pela área de administração, me especializei em marketing, em gestão da qualidade total e também lecionei aí, dando aulas no sistema Sebrae aqui do RN, né? Faculdades particulares, enfim. Atualmente estou mais dedicado à contabilidade, né? A nossa empresa, a Astecom, nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Nós temos 3 unidades aqui no estado, então, nos últimos 3, 4 anos, eu fiquei com dedicação exclusiva à Astecom com a parte de contabilidade. Bacana. Valdic, como você lidar diretamente com os empresários, eu não tenho dúvida que eu queria que você desse os top 3 das maiores dificuldades que os empresários têm, certo, em fazer gestão da sua empresa. Você como contador, certo, no seu ponto de vista, quais são os 3 principais dificuldades que os clientes têm em conter o seu negócio? É, eu queria só abrir um parênteses para me reportar e voltar um pouquinho no tempo aqui, porque existem algumas coisas, né, Cleiton, que não são exatamente uma novidade, né? A gente não está inventando a roda, nem está trazendo um conceito novo. E existem alguns conceitos que vai passando o tempo, então desde que existe empresa, existe comércio, né? Existem alguns conceitos que até hoje eles são conceitos que precisam ser observados, né? E muitas vezes eu chamo de piloto automático. Você sabe, de tanto você fazer algo, aquilo vira-se um hábito, né? Então tem muita coisa que você sai para trabalhar pela manhã e você já sabe sua rotina. Então você faz de olho fechado. Então existem algumas coisas, eu vou citar aqui uma que, na minha opinião, hoje ela está mais acentuada, está mais grave essa crise hoje com relação a esse fator, né, que eu vou citar aqui, mas é um fator que, voltando no tempo, sempre existiu essa dificuldade, que chama-se mão de obra, né? Nós estamos vivenciando atualmente uma crise sem precedentes de mão de obra. E eu não estou me referindo aqui àquela mão de obra qualificada, né? Obviamente que a mão de obra qualificada ela é uma mão de obra mais difícil, né, no mercado. Ainda mais difícil. Isso, é mais difícil, ela é mais escassa, né? Quando você trabalha com algo mais específico, eu que trabalho com contabilidade, por exemplo, se eu for contratar uma pessoa para trabalhar no meu escritório que chegue hoje já fazendo, né, uma folha de pagamento, por exemplo, apurando ali um imposto, enfim, aí eu estou falando de uma mão de obra qualificada. Mas a crise hoje, ela está uma crise generalizada em qualquer tipo de mão de obra. Então, hoje você conversa com qualquer empresário, basta você ter a necessidade de contratação de uma pessoa para a sua empresa ou para o seu negócio. Então, existe uma dificuldade muito grande hoje, né?
Porque aí, se a gente for aqui detalhar o que está provocando isso, eu acho que a gente levava aqui a nossa conversa toda e aí a gente pode até, em outro momento, conversar especificamente sobre esse tema. Mas como você me falou, assim, tipo um top 3, né? O que é que você fala hoje para o empresário? Sem sombra de dúvidas, a dificuldade e a escassez de mão de obra hoje está uma coisa generalizada, é uma crise tremenda, porque hoje você não consegue contratar assim de imediato, que atenda ali os pré-requisitos. Muitas vezes você contrata, mas aquele quadro, né, aquele colaborador, ele não preenche exatamente o perfil que você está contratando, que você está precisando e necessitando para a sua empresa, e aí, por uma questão realmente de ter que ter uma pessoa ali, né, trabalhando e vamos usar um termo rasteiro e popular nosso aqui, bom ou ruim, você tem que estar preenchendo ali, tem que estar trabalhando e colocando o seu negócio para girar. Mas, assim, essa é uma dificuldade hoje muito grande. E aí, é claro, para a gente não falar só no problema, existem, claro, alguns caminhos, algumas soluções. Acho que é muito importante na hora de selecionar, né? A gente ainda no interior, a gente ainda na nossa realidade, né? No nosso perfil aqui de Caicó e da região, a gente ainda contrata muito por indicação, né? A gente contrata muito ainda por necessidade. E aí isso, às vezes, na maioria das vezes, contribui para contratei errado, comecei errado na contratação, então tende a você ter problemas andando com isso aí. Então hoje eu coloco que isso aí sempre existiu, né? Desde o princípio, mas hoje está mais grave. Eu acho que você me pediu um top 3, eu estou lhe dizendo assim o número 1, na minha opinião. E aí é claro que existe hoje questões econômicas, né? Questões fiscais, questões tributárias. O nosso país, infelizmente, tem uma carga tributária muito alta, existem muitas desigualdades, então tudo isso, claro que afeta, né? Mas vamos botar tudo isso e fechar com uma palavra que chama-se gestão, né? Então, a gestão, a administração do negócio, seja ele qual for, realmente o empresário precisa ter aí, se cercar de cuidados, de informações, de assessorias, de boas relações, enfim, para que a gente possa realmente equacionar tudo isso, né? Bacana. E assim, independente, como você mesmo falou, ruim ou boa a mão de obra, ainda tem aqueles que querem trabalhar sem assinar carteira, pelo fato de estar recebendo algum auxílio, né? Então, eu vejo muito hoje os empresários querendo contratar e, infelizmente, quando eu encontro assim na barreira, na hora de assinar a carteira, 90% diz, não, eu estou recebendo auxílio, se for para assinar eu não quero, principalmente daquele serviço mais braçais, né? Aquele serviço que é mais de execuções, né? Uhum. E Valdir, e você que trabalha, né, fazendo várias capacitações, treinamento, eu me lembro que você juntava grupos de empresários, né? Você também terceiriza isso ou é só para os seus clientes? Então, eu vou pegar a sua deixa aqui e falar um pouquinho, né, do nosso trabalho aqui com a Astecom. A Astecom, nós somos, além da contabilidade, né, nós trabalhamos com consultoria empresarial de gestão e treinamentos. Então, aqui, né, hoje nós temos 3 unidades aqui no RN, aqui em Caicó, que foi a primeira, né? Temos a unidade de Natal, faz 7 anos que a gente está com a Astecom em Natal, e em São João do Sabugi, que obviamente é a nossa terrinha, a gente não podia, né? Temos lá uma base nossa também. Então, a gente trabalha com capacitação, treinamentos, palestras, não só para os nossos clientes, né? Então, o cliente Astecom, ele já tem dentro do pacote de serviços dele incluso, né, uma palestra para os colaboradores, uma capacitação de um funcionário novo, né? Então, o cliente Astecom, ele já tem esse serviço incluso que a gente pode estar levando lá para o nosso auditório, mas também trabalhamos de forma independente, né? E de forma terceirizada, como você falou aqui, para qualquer empresa que queira fazer essa contratação. E aí, uma coisa também que eu gostaria de colocar aqui nessa nossa conversa, né? É que é outro fator, né? Uma oportunidade que eu tive na minha vida, né? Nesses 28 anos de profissão, foi ter colaborado com o Sebrae, né? Eu fui
consultor terceirizado do Sebrae, instrutor 21 anos, né? Me desliguei em 2021. Realmente eu não estava conseguindo mais atender as demandas. E aí, como eu falei no início aqui, eu fiquei focando mais nas unidades da Astecom. E aí isso é uma coisa que eu aprendi, né? Tive essa oportunidade de propagar, né? Fiz muito treinamento, muito curso aqui na região do Seridó toda, aqui no estado, mas principalmente aqui na região do Seridó. E agradeço muito conseguir ter essa oportunidade, né? E foi algo que me despertou também, foi muito importante, foi uma base que eu tive. O Sebrae me ajudou muito dentro do meu negócio. Eu tenho uma visão, eu como contador, de ter uma visão empresarial. Então, uma coisa que eu aprendi, Cleiton, é que o treinamento em si, a palestra, a capacitação, ele tem um efeito, né? Então, eu coloco muito isso para os empresários, seja cliente nosso ou não, que quando investir numa capacitação para o seu colaborador, né, para a sua equipe, ou para você mesmo como empresário, aquilo ali tem que haver um efeito prático, né? Aquilo ali tem que haver um monitoramento, tem que haver um acompanhamento. Não basta só, vou dar um exemplo aqui, claro, você colocar um colaborador, sua equipe numa palestra. Então aquele efeito ali ele passa, né? Aquele efeito ali é muito bom, os ensinamentos, o que você está vendo lá, mas aquilo ali tem que ser convertido numa prática de dia a dia, né? Então eu acho que isso foi talvez uma das maiores lições que eu tive no meu aprendizado, né? Que eu acho que a gente tem que aprender continuamente, todo dia, né? Que a gente precisa ter resultados. Então não existe, né, no mundo empresarial, não existe nas empresas, né, não existe, acho que na vida da gente como um todo, nada que a gente não possa obter um resultado. E claro, né, que a gente sempre quer o melhor, a gente busca um resultado positivo, né? Então hoje, imagine você jogar dinheiro fora, né? Seja com o que for. Então tudo hoje transformou-se num investimento, né? Então acho que essa questão aí que você levantou foi uma questão que, no meu caso, contribuiu diretamente, profundamente, né, no meu aprendizado, eu enquanto contador, né? Então eu comecei desde o início, né, a desenvolver uma cultura do empresário contábil, que é diferente de você estar simplesmente só sentado numa mesa calculando ali, né, aqueles impostos, fazendo aquela parte burocrática. Eu costumo dizer que a contabilidade, meu amigo, tem um lado bom e um lado ruim. Aliás, eu aprendi isso com um professor meu, né? Aqui na UFRN, aqui em Caicó. Ele dizia o seguinte, que contabilidade tem dois lados, um bom e um ruim. O lado ruim é a gente ter que atender prazos, legislação. Você não pagar um imposto hoje, já tem uma multa amanhã, né? Obviamente você tem que fazer um trabalho de muita qualidade e muita responsabilidade, porque, né, para que aquilo ali não gere uma pendência, um problema para a empresa, que gere uma multa, né, por exemplo. Mas, assim, esse é o lado ruim. E o lado bom é o lado de você contribuir para a tomada de decisão de uma empresa. Isso fascina, isso a gente fica muito gratificado quando pode chegar para um cliente e dizer assim, olha, vamos aqui discutir a gestão da sua empresa, né? Vamos aqui discutir se sua empresa, em vez de estar no simples, não é melhor estar no lucro real e vamos fazer um estudo tributário, né? Vamos aqui indicar uma linha de crédito para você que em banco A, B ou C está melhor a taxa de juros. Então, eu acho que esse é o lado, né, que é o lado de você contribuir na tomada de decisão e na gestão. Então, é muito importante. Uma parceria contador e cliente sendo muito bem Com certeza. alinhada, eu acredito, tenho certeza, sou muito convicto também no que você fala. Você assessorar, poder dar dicas, poder contribuir para que ele faça o que é certo, né? E não fica só achando que muita da gente, ninguém quer pagar imposto e tal, mas ele entender a importância que o imposto tem, né? E as transformações que ele faz. Valdir, uma curiosidade. Sempre eu me lembrei você também no meio político. Eu me lembro que em São João. Vou tomar até uma aguinha agora com essa Eu não sei se aqui, você saiu, não sei se você saiu candidato, eu não me lembro se você concorreu a algum pleito ou algo do tipo. Mas só por curiosidade, você gosta da política? Você é político? Como é que é isso aí? Explica aí para quem tem essa curiosidade também, assim como eu. Tem duas coisas que todo mundo, ou todos nós, mesmo no inconsciente, viu, Cleito? A gente é político e vendedor.
né? Independente da atividade que a gente Exato. faz. Vendedor Né? sempre, né? A gente está toda hora se vendendo. Para a esposa, para a namorada, para o cliente, claro, né? tudo tem que ser conquistado sempre, né? Isso. Mas, assim, eu gosto da política e tive uma experiência com a política partidária em 2012, né? Mas, assim, foi uma experiência que eu tive, foi bem breve também. Cheguei a ser candidato, né? Fui candidato a prefeito em São João do Sabugi, que é a cidade, né, da minha família, e eu tenho raízes lá. E, assim, você imagine quanto tempo faz já, 2012, né? A gente está em 2025. 13 anos. Sabe quando você tem aquela vontade de contribuir um pouco mais? Perfeito. Você tem um ideal, né? Que você tem... a gente tem essas fases assim, que é uma fase que é bom a gente sempre ter, né? Querer ajudar, né? Enfim. Então eu era né, como sou hoje em dia, um profissional autônomo, liberal, não tinha raízes políticas, né? Não tinha vínculo com... E fizemos na época um projeto lá, um grupo de pessoas, e o ideal era um projeto idealista, né? Sendo que, infelizmente, no nosso modelo de política, né, que nós temos, só a boa intenção, né, e você querer o melhor, você não consegue êxito, né? Mas, assim, muitas pessoas me perguntaram, né, depois, você se arrependeu? Né? Isso é uma pergunta que sempre me fazia. Você se arrependeu? Porque entrar na política é aquela coisa de complicada, né? E você vai... Eu não me arrependi, né? Na verdade, eu não me arrependi de forma nenhuma, porque eu me senti bem em visitar as pessoas, entrar nas casas, na zona rural, na zona urbana, ser bem recebido, levar uma mensagem, né? Então a gente conseguiu fazer, na época lá, um discurso alinhado, uma campanha decente, sem recursos, sem palanque, sem nada, mas enfim, eu acho que o objetivo foi alcançado da gente plantar uma semente lá, mostrar um pouco do diferencial também na política, né? Que eu acho que naquele top 3 lá, você podia estender para o top 5, né? O top 10. Diferencial é uma coisa muito importante em qualquer atividade, né? Então, eu acho que a gente conseguiu lá, eu com esse grupo, né, que tinha lá, a gente conseguiu deixar alguma coisa lá plantada, né? Uma semente, mostramos, e tem coisas lá que foi até bom, porque terminou que foram implementadas lá, né, depois. E aí tive, sim, essa experiência, mas foi uma experiência bem breve, assim, e tudo. E só hoje a gente acompanha e tenta discutir alguma coisa, mas não na política partidária. Entendi. Né? Já que a gente estava falando aqui, falou agora em política, hoje no cenário atual, né, a economia, no seu ponto de vista, certo? Qual o alerta que você daria para os empresários? Nós estamos vivenciando um cenário, do ponto de vista econômico, um pouco difícil, né? A gente estava conversando aqui em bastidores, né, antes de gravar, que a crise, quantas crises, né, não se passou, principalmente os mais experientes aí, quem tem mais de 30, 40, 50 anos. Então a crise, ela não vai ser não é a primeira e nem será a última, porém, assim, é como você tem um problema. Se a gente ficar na esfera só do problema e não buscar uma solução, aí a gente fica inerte e aí a gente é mais afetado, né? Então não resta dúvida, assim, sendo realista, né? Colocando uma realidade que a gente vive hoje em uma crise econômica. A Selic, se eu não perdi as contas, já subiu 6 ou foram 7 vezes esse ano, a taxa Selic. Então isso impacta em você que vai fazer um financiamento num banco, seja para uma empresa, ou seja para adquirir uma casa própria. Então, taxa de juros, né, aumentaram bastante e hoje o poder aquisitivo tem caído um pouco em virtude disso. E você vê aí, se você for em Natal, por exemplo, e você andar no Alecrim, na Cidade Alta, o que você vê mais é de placas, vende-se e aluga-se. E não é só no Alecrim não, viu? Onde Aí você passar hoje volta, vamos se reportar a Caicó. Você passar um tempo sem andar no centro aqui, você já nota lojas diferentes num ponto. Ah, mas aqui não era loja tal, né? Entendeu? Comecei com o Natal, mas trazendo para cá também para a nossa realidade. Então, isso é uma coisa que está afetando, né? E aí,
o pé no chão, aquela fórmula antiga. Por isso que eu, vez por outra, eu me reporto lá, né? Década de 90, 70, 60. Qual é o remédio para isso, a solução? Pé no chão, né? Gestão. Analisar o que você pode fazer, segurar um pouco, porque hoje, toda hora a gente precisa investir um pouco, né? Seja em quem for. Mas realmente hoje você tem uma dificuldade em vender um imóvel. Se você for vender um imóvel hoje com um valor agregado um pouco maior, a dificuldade é muito grande. As pessoas hoje, a maioria só compra se for financiado. Então, assim, nós estamos vivenciando uma crise realmente econômica, né? É, eu acho que a maior dificuldade hoje é a gente não conseguir enxergar uma luz assim no fim do túnel mais a curto prazo, né? O... E aí tem aí algo que vem aí, que, a partir do ano que vem, que chama-se uma reforma tributária. Isso aqui também eu não vou nem detalhar, porque senão a gente passava a tarde aqui com a noite. Mas também coisas que ainda estão no papel, né? Para começar gradativamente a ser implementada a partir do ano que vem. Então, assim, o texto e o discurso e o que está lá previsto, tem coisas que podem vir a ser bom. Mas aí tem coisas assim, e eu que já passei por muita mudança governamental, principalmente na minha área, né? Quando mexe com economia, quando mexe com fiscal, com impostos, né? Com preços. Nem sempre o que está lá no papel é cumprido à risca, né? E ali, às vezes, bota para rodar, não funciona direito, depende de um sistema, né? Você que sabe muito bem disso, depende de uma coisa e de outra, mas assim... Eu vou terminar aqui, né, esse ponto que você me perguntou, dizendo que a gente está num momento de muitas incertezas, né? E qual a dica que você daria para essas pessoas que seja mais o quê? Seja mais prudente, é hora de investir, é hora de retrair. Uhum. Se você como, vamos dizer assim, um mentor, que dica você daria para as pessoas que ou querem iniciar a empreender ou já está empreendendo? Rapaz, eu não trouxe a minha bola de cristal, eu esqueci em casa, né? E a gente não combinou nada disso aqui, né? Essas perguntas que você está me fazendo, nada foi ensaiado nem combinado. Tá assim, literalmente, né, ao vivo aqui, se vira. Mas assim, vai muito do ponto de vista e vai muito da pessoa, né? Se você é empresário, se você é uma dona de casa, né? Se você é um funcionário público, né? Então, assim, já comecei falando numa importantíssimo aqui, né? É um momento de ajustar, né? Então, o que é o ajustar? É aquela balança de dois pratos antiga, né? O Inmetro não permite mais aquela balança de dois pratos, mas que tem que ter um equilíbrio, né? Então, muitas pessoas, a maioria das pessoas faz uma conta muito em cima no que ganha, né? Quanto você ganha? Eu gosto muito de fazer o caminho inverso. Quanto você gasta, né? Então, assim, se você dispõe de um salário mínimo, então você tem que se ajustar aquilo ali mais em cima dos seus gastos, né? Então, eu pago aluguel? Não. Como é a minha energia, né? Como não é? Eu posso pagar um colégio particular? Não posso. Então, eu vou ajustar os meus gastos, né? Conforme aquilo que eu tenho de receita. Então, é um momento, quando eu falo de um momento de apreensão, de ajuste. Então, vamos usar um termo, dançar conforme a música, né? Se você tem uma empresa e precisa de altos investimentos, você tem que medir e dar um tiro certeiro, né? O que é o tiro certeiro? Eu vou investir realmente naquilo que for me dar retorno. Por quê? Porque senão esse investimento, esse valor vai me fazer muita falta aqui. Eu tenho uma empresa, falei agora há pouco de empresa simples nacional, lucro presumido e tal. Onde é que eu estou pagando, onde é que eu vou pagar menos imposto, né? Sem correr maiores riscos de fiscalização. Então você vai analisar por esse lado aí. Eu sou um investidor, eu vivo de comprar imóveis, né? É momento de comprar imóveis? Os especialistas dizem que não é momento de você estar investindo em aquisições, e sim em vendas. Por quê? Quando a taxa Selic sobe, aí você tem uma aplicação que dava menos, então o retorno vai ser maior. Então tem gente que está vendendo para pegar o dinheiro e aplicar, né? Está vendendo um imóvel para aplicar, um imóvel que estava ali meio que parado. Então, assim, depende muito da atividade que você desenvolve. Mas, resumindo, tem que ajustar, né? Tem que realmente cortar algumas questões, tem que analisar onde é que pode estar tendo um resultado melhor, né? O que é que a gente faz com as coisas boas? A gente mantém e melhora, né? O que é que a gente faz com aquilo que é ruim ou está prejudicando a gente? A gente vai e corta, né? A gente vai e ajusta, a gente vai e se desfaz, né? Então, o momento econômico, eu diria que ele requer ajustes, né?
Bacana. Mas eu não trouxe a bola de cristal, viu, pessoal? Porque aí Seria muito bom, aí né? eu olhava aqui, vamos tirar na Mega Sena acumulada, né? Vamos, enfim, né? Boa. Só para descontrair um pouquinho, né? Show. Valdir, que me diga uma coisa, no seu ponto de vista, né? Hoje, qual seria o segmento mais afetado com esse tarifaço que está acontecendo aí de 50%? O pessoal trabalha com exportações, né? Principalmente aí diretamente, né, para os Estados Unidos, que nesse pacote do tarifaço saiu aí uma série de itens, né, que os Estados Unidos aumentou a tarifa e para quando, digamos, o Brasil for vender para lá, quem tem esse tipo de exportação é que está sendo mais penalizado. Então, as pessoas hoje, principalmente indústrias, né, que exportam e trabalham com os produtos que estão dentro do chamado tarifaço, né, americano, eles estão mais prejudicados. Então, empresas aqui, até no estado, né, a gente aqui na nossa região não tem tanta empresa, não é uma empresa estritamente onde a indústria predomine, mas a gente tem no Rio Grande do Norte aqui empresas que estão, hoje mesmo eu estava vendo, não estou me recordando aqui agora o segmento, um empresário dizendo que se continuar dessa forma, ele diz que não, é questão de até o final do ano tem que fechar as portas. Então, assim, basicamente indústrias que exportam para os Estados Unidos dentro daquela linha e gama de produtos que está dentro do que o governo americano estabeleceu, né? Ba- Mas assim, às vezes a gente fica imaginando onde é que vai afetar eu, você que está aqui, uma pessoa que está em casa, né? Isso dá um efeito cascata, né? Um efeito dominó, né? É como a bolsa de valores quebrar ou aumentar, né? No Japão, o que é que vai influenciar? Então começa, né, com o exportador, começa com a indústria, mas a indústria vende para o distribuidor, que vende para o varejista, que o varejista vende e assim vai, né? Até chegar na Então ponta. aí dá um efeito cascata, né? Mas no primeiro momento, o mais afetado em primeiro plano é quem exporta, né, para Estados Unidos. Bacana. Valdir, qual a dica que você daria para aquele empresário que está querendo empreender, quer começar seu negócio hoje? Uhum. Se você pudesse dar alguma dica a ele, por onde começaria? Posso voltar para 97? Pode. Eu não era nem nascido ainda. Não, não exagere. Não. Você nasceu em que ano, rapaz? Deixa de brincadeira. Quer dizer a idade não, né? Aqui pro pessoal. Eu tenho o ano de 1997 como um ano emblemático e que mudou minha vida, né? Então, como a gente veio aqui para um podcast que o entrevistado pode falar um pouco, né, da sua vida, eu quero dar uma pincelada nisso para chegar para dar a dica para quem está começando, né? Então, 1997 foi um ano emblemático para mim que mudou literalmente minha vida, né? Tudo isso que eu vou lhe relatar aqui rapidamente aconteceu no ano de 97. Em janeiro de 97 eu casei. Em fevereiro de 97 eu me formei em contabilidade. Em março de 97 nasceu minha filha. E em junho de 97 eu abri a Astecom. E comecei com meus primeiros clientes em junho de 97, mas a ideia da Astecom já existia quando eu estava na faculdade, né? Então o CNPJ foi aberto em junho de 97. Então não existia um planejamento, né, à risca ali, mas existia uma ideia, né? Existia uma vontade, né? Existia aquele sonho, digamos assim. Então, eu estou trazendo aqui esse pano de fundo, né, esse exemplo meu, para dizer que a maioria dos negócios ele começa com uma ideia, né? Ele começa com um sonho, né? Às vezes você está sendo colaborador de uma empresa, você tem uma expertise, né? Você tem ali um conhecimento, você tem aquela vontade, e às vezes falta o capital, né? Falta alguma coisa, mas você diz, não, eu gostaria muito de empreender. Então, eu diria que de 97, né, onde eu comecei minha história para cá, o sentimento continua o mesmo, né? O empreendedor, ele quer empreender porque ele tem aquela vontade, ele tem aquela garra, ele tem aquele sonho, né? Ele quer ser dono do seu próprio negócio. Mas aí qual é a dica, né? Para a gente não ficar só no campo do sonho, da ideia, né? É você ter um preparo, você se preparar para aquilo. O empreendedorismo, ele tem uma coisa chamada risco calculado. É uma das 10 características do empreendedor, né?
sei se você fez o curso em pré-técnico do Sebrae, Fiz, deve fiz, lembrar, né? Sim. Capacidade de correr risco, né? Risco calculado, é uma das 10 características do empreendedor. Então, é claro que existe risco. Eu não conheço. Se você fizer uma pergunta, Valdir, me diga aqui um ramo que não tem risco nenhum, uma atividade para você colocar um negócio. Não existe. Agora, existe o risco calculado e você diminuir esse risco. Mitigar Né? o risco, né? Então, qual é a dica? Planejamento, né? Que é planejar, é antever uma necessidade. Eu quero colocar um negócio em tal área. Conhecer o ramo. Se eu não conheço 100% hoje, mas você se preparar para aquilo, tá certo? Apoios que você pode vir a ter, assessorias, apoios importantes, né? E acreditar, né? Acreditar naquilo que você quer, além do preparo, do planejamento, de tudo isso que eu estou falando aqui, acreditar, né? E traçando metas e objetivos. O que é uma meta? É um objetivo mais bem organizado, né? Então, você começa pequeno. A maioria das pessoas, salvo não teve aí uma herança, né? Ou não herdou, ou não já pegou uma grande empresa e começou, né? Que vieram lá de baixo, elas percorreram um caminho e trilharam os degraus ali, né? Então, começou pequeno normalmente. Então, é traçar metas, né? Conforme o que você possa ir, né? Ali conseguindo de êxito e vai crescendo aos poucos. E vou dizer o principal, ter um propósito definido. O que é um propósito definido? Você vai abrir uma empresa, qual é o seu objetivo? É só ganhar dinheiro e ter lucro? Se esse for só o objetivo, então é um objetivo muito engessado, é um objetivo que você pode ter dificuldades. Por quê? É claro que você precisa ter lucro para pagar as despesas e ter lá o seu retorno, né? Se pagar também, mas você precisa ter um retorno. Qual é o seu o retorno? Não. Qual é o seu propósito? É contribuir com a sociedade? É resolver problemas para os seus clientes, se você for um prestador de serviço? É oferecer um produto que satisfaça o seu cliente? Qual é o seu propósito com o público, né, e com aquela comunidade que você tem? Então, eu acho que o mais importante são muitos detalhes, viu, Cleiton? Mas, assim, eu acho que o propósito ele tem que estar alinhado com o que você vai fazer. Você, mantendo o seu propósito, você consegue ter o restante, que é o lucro, que é ter o resultado, ter sucesso, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E assim, como a gente trabalha no dia a dia com esse tipo de problema, né? Um dos erros que eu vejo mais, só fazendo um complemento na sua fala, é justamente isso. O cara não faz sequer um mínimo de planejamento. Ele abre o Verdade. negócio, ele aluga o ponto, E vamos em frente. ele compra os produtos, mas não sabe fazer um markup, não sabe o que é fazer um fluxo de caixa, Sim, ele não sabe o que é um planejamento tributário, ele não sabe nada, ele só tem a vontade. E eu admiro, né? Mas é como você diz, isso aí tá fadado ao fracasso. Por quê? Porque não tem planejamento zero. Ah, eu preciso de sistema. Ah, eu preciso emitir um documento fiscal. Então, quer dizer, ele sim, pode já ser impactado logo na abertura do negócio dele, se quebrar antes mesmo do que iniciar o negócio, né? Porque cada vez mais a fiscalização vem sendo mais enérgica, vem sendo é verdade. vamos dizer, ser mais rápida, né? Então, um dos erros que eu vejo, um dos maiores erros que eu vejo, né, fazendo, como eu falei, fazendo um complemento aí, é não fazer nenhum tipo de análise antes de abrir o negócio. E Valdir, que chega aí nos finalmente, queria saber de você, Ô, se rapaz, já você... tá tão boa a conversa. Queria saber de você se você queria falar algo mais em relação a algum tema, fica à vontade. Não, agradecer a você, ao pessoal que nos acompanha ou que possa ver, né, esse podcast aqui, essa conversa. E parabenizar mais uma vez pela iniciativa, né? Já venho acompanhando aqui, né, o seu trabalho, outros podcasts, outras pessoas que passaram por aqui. Acho que é, acima de tudo, uma prestação de serviço que você também está fazendo, né, para cá, porque no momento que você trata um assunto aqui com um convidado seu, você está ali, e se puder chegar a outras pessoas, que eu acredito que chega, né, isso aí você está fazendo uma contribuição. E só reforçar, né, para as pessoas, e aqui dentro da nossa conversa, que outra
outra coisa também que eu procuro valorizar desde sempre, né? E eu acho que todos nós, todo mundo deveria lembrar, né? Eu acho que a gente esquece de algumas coisas. Era essa a última mensagem que eu queria deixar aqui. Eu acho que a gente esquece, em alguns momentos da nossa vida, de algumas coisas importantes, né? De pessoas que marcaram, né, a nossa vida, da onde a gente veio, né? De como a gente começou, as dificuldades que tiveram, que todo dia a gente tem dificuldades, mas a gente tem que buscar sempre contornar, né, e resolver da melhor maneira possível. Mas eu acho que tem uma palavra que deve nortear sempre a gente, que chama-se humildade, né? Então a gente tem que ter. Quando eu falo aqui em humildade, é a gente saber reconhecer as coisas, né? A gente não esquecer, né, da onde a gente veio, lembrar sempre desse propósito que eu falei aqui, né? Qual é o propósito que a gente tem na nossa vida, seja pessoal ou profissional. Então, acho que uma última mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que a gente nunca esqueça, né, da onde a gente veio e que a gente possa sempre manter a humildade, porque a gente vê aí muitos casos. Hoje, eu acho que uma coisa que me incomoda, Cleiton, é a gente ver hoje algumas coisas que estão escassas no dia a dia, né, nas pessoas, que é o reconhecimento, né, que é a justiça, né, você ser justo com as coisas, você reconhecer, você dizer assim, a pessoa não reconheceu isso, ou fulano não lembrou-se disso, né, então, não que a gente queira fazer algo por alguém esperando alguma coisa em troca, mas assim, isso está muito escasso hoje, né, nas pessoas, no mercado, né, é uma selva, é como se a gente estivesse numa guerra, né? Então, eu acho que isso faz parte do nosso propósito e dos nossos valores, né? Então, seria esse para me despedir aqui de você, né? Mas gostei demais aqui, viu? Obrigado, Valdeir. Convida aí outras vezes para Com vir que certeza, a falar gente sobre outros vem. temas. Estamos à disposição aí para contribuir Certeza. também, viu? Valdeir, Forte abraço. agradecer aí por ter aceito o convite, meu irmão, vir participar. Espero, pessoal, que vocês tenham gostado desse bate-papo, né? Um bate-papo para quem não conhecia Valdir, né? Passou a conhecer mais, falou da sua vida pessoal, profissional, do seu lado político, falamos de economia. Então, assim, foi um podcast assim bastante esclarecedor. E para quem não segue Valdir, a Astecom, qual seria o arroba? Astecom RN, né? @Astecom RN, né? Então, nós estamos no Instagram com esse endereço e com essas 3 unidades aqui, né? Caicó, Bacana. Natal, São João do Sabugi, mas só seguir que a gente está sempre postando lá algum conteúdo, né? Bacana. Alguma Então, coisa. você empresário que precisa de uma consultoria, você empresário que precisa organizar seu negócio, tá aqui, indico, porque já usei do serviço, conheço há bastante tempo, não vou revelar a idade, né? Todo mundo pensa que eu tenho. Eu já disse a minha, né? Aí vocês vão deduzir a dele, Mas né? Eu sou um pouquinho mais velho, né? é, mas brincadeira à parte, pessoal. Muito obrigado, viu, por estar nos acompanhando até aqui. E se puder, compartilhe esse vídeo para chegar na mão de mais pessoas para divulgar esse conteúdo. Valeu, Valdir, valeu, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser.